Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. A gente fala um pouquinho sobre essa questão da gente sair da zona de conforto, né? O fato de estar aqui com vocês hoje é sair da zona de conforto, né? A gente trazer um tema aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente tem passado nas nossas vidas e o que isso conversa, né, com a nossa agenda corporativa. Eu vou falar um pouquinho de música. E contar um pouquinho uma história para vocês de como é que a música tem impactado a minha vida, né? Como é que ela tem me provocado a sair da zona de conforto, né? Eu tenho 2 filhos, a Carolina e o Gustavo, 11 e 14 anos, e a gente estava nas férias de dezembro, no final do ano passado, né, conversando sobre o que eles poderiam estar fazendo de atividade extra nas férias, né? A gente já ia viajar em janeiro, estava dezembro ali, bom, o que a gente vai fazer? E aí as crianças trazem a ideia de aprender música. A gente sempre gostou de música em casa, mas nós não temos nenhum músico na família. E aí surge a ideia, nós vamos numa escola de música, que fica próxima à escola deles até, e aí a gente faz a matrícula e a Carolina começa a aprender a tocar música, a tocar um instrumento chamado ukulele, aquele violãozinho pequeno, né? E o Gustavo aprende a tocar violão. E aí o interessante que dessa história de música, apesar da gente não ter nenhum músico na família, eu tenho um hobby, que acho que quase ninguém provavelmente sabe, exceto aqui o pessoal da ThoughtWorks, que eu comentei, que é tocar gaita, né? Quando eu tinha 10 anos, criança, eu ganhei uma gaita, né, da minha madrinha, e aí eu começo a tocar gaita como um hobby, né? Muito estimulado no começo lá atrás pelo meu pai é português, ele sabia tocar gaita, música folclórica, música regional, né, portuguesa, e aí eu começo a brincar com a gaita, e a gaita me acompanha até os dias de hoje como um hobby, né? Nunca estudei, aprendi pela prática, né? E aí quando eles estão lá matriculados fazendo aula de música, violão e ukulele, né, aí por curiosidade eu pergunto na escola, vocês têm aula de gaita? E aí eu descubro que não só eles têm, mas o dono da escola, Daniel Granado, é uma das pessoas referências no Brasil, né, de música, de gaita, né? É referência aqui, já foi tocar na Alemanha, é reconhecido pela Hohner, chegou a ser patrocinado aqui pela Hohner, que é uma marca alemã. E aí eu, vou fazer uma aula experimental, começo a fazer essa aula experimental, e aí na semana seguinte estou eu lá matriculado, aprendendo a tocar gaita, né? E é interessante você lidar com essa sensação de desconforto, né? Quer dizer, eu toco gaita há mais de 20 anos, né, sempre como um hobby de ouvido, e aí de repente eu me deparo lá com uma situação de ter que desaprender para aprender, né, a tocar esse instrumento, né? E aí essa provocação da gente sair da zona de conforto, né, de tirar aquele conhecimento de lado, né, que foi tácito no tempo, e se estimular, se provocar a aprender, né, a ver, a estudar, a entender formas diferentes de como a gente entendia uma realidade, né? É interessante quando a gente entende esse lado mais pessoal e como é que a gente confronta isso com o mundo corporativo, né? A gente acaba tendo que desconstruir para reconstruir. E isso é o que a gente tem visto de desafio, né, nas nossas organizações, né? A necessidade da gente estar desconstruindo, né, modelos que persistiram durante tanto tempo para a gente construir novas formas de interação, novas formas de geração de resultado, né? E aí, essa questão da gente poder e ter que desconstruir para construir, na verdade, ela faz parte hoje de uma necessidade, né, de uma necessidade de mudança. E aqui eu provoco aqui a mudança, não aquela mudança que é nata de todo ser vivo, né? Tudo que é vivo só tem uma certeza que ele vai sofrer mudança, qualquer que seja o tempo, né? O que eu estou falando aqui é da necessidade de mudança provocada, estimulada, né? Ou seja, tem aquela mudança do darwinismo, da gente poder se adaptar em função, né, do ambiente, e somente quem estiver mais preparado vai poder sobreviver, mas a provocação que eu trago é a necessidade de mudança estimulada, não aquela natural, aquela que é consciente, né? E para isso acontecer, uma coisa que eu trago para vocês é a necessidade da gente, nossas equipes, né, os times, né, tá podendo desenvolver esta habilidade de reler o ambiente a todo momento. A velocidade com que a gente lia, a velocidade que a gente entendia o que estava acontecendo ao nosso redor e com nós mesmos, hoje é diferente. Então a gente precisa se posicionar de forma diferente. Eu tenho que estar de forma constante, né, estimulando a minha equipe, né, a estar entendendo essas variáveis. E que variáveis são essas? São as variáveis internas e externas, né? As variáveis que nos descrevem, né, nas nossas capabilities, nos nossos conhecimentos, nas nossas fortalezas, nas nossas fraquezas, nos nossos sentimentos, né? E o mesmo para o ambiente, né? Entender a indústria, mercado, novas tecnologias, concorrentes,
né? Isso é necessário. A gente tem que desenvolver essa habilidade, temos que mudar a velocidade quando a gente entendia esse ecossistema. E mais do que aumentar a velocidade da gente interpretar, entender e reler essas variáveis, a chave de sucesso da leitura é o quê? A reação. Então não basta apenas a gente ter agilidade, flexibilidade, velocidade, né? Tá todo momento relendo essas variáveis, né? A gente fala do mundo VUCA, eu tenho que estar atento. A decisão de hoje pode ser que amanhã ela não seja mais válida. E por isso que é tão importante a gente entender da tempestividade da reação, né? O quão rápido eu sou, não só para entender um cenário, mas para eu reagir em função, né, daquele novo contexto. Né? Se a gente olhar as organizações, isso foi falado um pouco já hoje, né, elas vêm de um modelo onde a gente tem uma inércia que é natural da onde a gente veio. Né? Se a gente olhar a maior parte das pessoas aqui, né, com média de 10, 15, 20 anos de carreira, né, como é que a gente foi formado? Desde casa até a escola, e depois passando, né, pelo mundo profissional. A gente foi treinado, a gente foi preparado num modelo de trabalho onde a gente tinha uma hierarquia. A gente tinha que respeitar um conjunto de regras. Né? E aí como é que eu trato essa questão de agora eu preciso me movimentar, eu preciso reler, eu preciso reagir, eu preciso me movimentar? Isso não é simples. E a gente tem que trabalhar com as ferramentas que estão ao nosso redor. Né? A diversidade é uma das ferramentas que a gente tem. Né? Como é que a gente compõe as equipes? Quais os perfis que você tem? Né? Como é que você aceita a diversidade e você traz novos elementos para você poder fazer uma leitura diferente do que aquela que é a sua, porque a sua ela tem um vício. Né? Ela tem um vício que é natural, né? Que fez você chegar onde você está hoje. Né? Então a gente tem que buscar a diversidade, porque a gente vai ter leituras diferentes dessas variáveis que nos descrevem, que descrevem o ambiente. Não só a diversidade, né? Mas a gente tem que trazer referências externas. Né? Isso é o que difere o ser humano dos outros animais, né? A capacidade nossa de perdurar o conhecimento, de passar o conhecimento de geração para geração. Né? Então não basta a gente ter velocidade, a gente ter a habilidade de ler essas variáveis que descrevem o ambiente e a nós, e a nossa capacidade de reação. A gente tem que trabalhar com a diversidade, tem que trazer referências externas. O que eu trago, eu vejo, eu falo muito com o time, é que não tem modelo pronto. A gente fala muito de modelo de negócio, né? A gente tem disrupção de toda a indústria, né, para comentar, e quando a gente se depara com a necessidade da gente se transformar, não adianta a gente buscar o modelo externo e tentar implementar dentro das nossas instituições, da nossa casa. Sabe por quê? Porque as nossas variáveis são diferentes. A gente pode ter elementos comuns, mas cada empresa, cada entidade, cada organismo vai ter as suas próprias variáveis. Então, eu preciso conseguir trabalhar não só com aquilo que eu trago, mas também com as referências que eu busco de fora. Por quê? Porque, no final do dia, o que eu busco são respostas não óbvias. Será que se eu tiver aquele modelo, né, que eu persisto, que eu conheço, com as mesmas pessoas, com o mesmo mindset, será que eu vou chegar nas respostas não óbvias? Quando a gente vê o que acontece com o mercado, e a gente pode falar qualquer caso, né, desde Netflix até Airbnb, né, ou Spotify, ou tantas outras, né, depois que acontece a gente olha e parecia óbvio. Né? Puxa, por que eu não pensei disso? Por que eu não pensei em desintermediar? Por que eu não pensei em quebrar uma etapa? Por que eu não pensei em oferecer um produto diferente, uma entrega de valor diferente? A gente é condicionado a pensar da mesma forma. Então, essa a provocação que eu trago, né? Da gente desenvolver essa habilidade de leitura, de diversidade, de referências externas, mas da gente criar o nosso próprio modelo. E aí a gente tem que permitir o erro. Né? Será que eu testar vários modelos, e eu saber lidar com esse erro, né? Eu saber lidar com a tempestividade de eu testar diferentes cenários, né? Será que eu consigo atingir resultados diferentes? Resultados com mais valor? O que eu brinco com vocês aqui é essa equação. Quando a gente chega nesse modelo, a gente chega num contexto onde eu digo que 1 mais 1 não é mais 2. 1 mais 1 é um resultado muito maior do que 2. Sabe por quê? Porque o 1 deixa de ser 1, não é mais 1. Né? Essas variáveis elas mudam. E se a gente tiver esse ambiente colaborativo com diferentes percepções, diferentes pessoas, trazendo leituras diferentes dessas variáveis, propostas diferentes de soluções, o que será que eu vou ter de resultado? Eu vou ter um cenário de resultado que é exponencial, né? Em vez de eu ter A mais B, né? E era assim que a gente se organizava, né? Estruturas por processo, horizontais, a área A faz o processo A área B faz o processo B, e assim sucessivamente. E aí você cobrava da área anterior o quê? O SLA, o prazo. Ó, área A, você tem que entregar com essas características neste timing.
né? E aí você passa para mim, eu vou desempenhar a atividade B e assim sucessivamente, né? Não é mais assim. Quando a gente fala do modelo ágil, da colaboração, né, quantos de nós aqui já estamos exercitando isso nas nossas casas? Né? Da gente colocar várias pessoas com perfis diferentes, competências diferentes, né, e importante a gente poder explorar essa questão, né, da multiplicidade de variáveis que a gente tem para trabalhar. Né? E aí eu volto aqui para o desafio do aprendizado. Né? A gaita é um instrumento de sopro. Não sei quantos de vocês já teve curiosidade de brincar com uma gaita. Né? Ela surge no século XIX, 1800 e bolinha. Né? A gente tem referências de gaita na Ásia, instrumentos de bambu de sopro, mas é um instrumento de 19, onde a gente teve uma expansão muito grande no início do século XX. 1900, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhões de gaitas foram produzidas na Alemanha e se espalharam pelo mundo. Né? E essa é uma gaita chamada diatônica. Né? É uma gaita que ela tem 10 orifícios, e o som, você obtém o som através da aspiração e de inspiração. Né? Teoricamente, simples, né? E foi assim que eu aprendi lá quando era criança. Né? Só que eu me vejo agora fazendo aula, tendo que aprender, né, uma série de questões técnicas. Né? O que é acorde, o que é tom, o que é escala, o que é linguagem. Então eu tenho que desconstruir todo aquele aprendizado para construir um aprendizado novo em cima de um instrumento que eu aprendi a tocar desde criança. Né? Interessante, eu vou contar uma história para vocês da primeira aula que eu tive com o professor. Né? Então, estava lá eu com o Daniel, e uma das técnicas iniciais que você aprende é como você sopra o instrumento. Teoricamente, é um sopro, né? É um sopro. Né? Mas tem uma técnica que é fundamental. O instrumento ele precisa ser aquecido antes de ser tocado. E você tem que tocar ele com ar quente. E aí o professor Daniel Granado chega para mim, você tem que soprar com ar quente. E aí eu vou para casa pensando, mas o que é soprar com ar quente, né? Eu perguntar para vocês, sopra com ar quente. Você vai soprar, né? E aí eu fico com aquilo em casa pensando, né, e referências externas, né, e pesquisando e fazendo alguns exercícios. E aí me vem um clique aqui, fala, opa, peraí. O ar quente é aquele ar que a gente usa para aquecer as nossas mãos quando está frio, né? Quem já não fez isso aqui no inverno, né? Assoprar. Eu aqui mesmo tirei o paletó, estava com frio, né? E aí você assopra na mão para esquentar a mão. E o ar frio? Quantos de vocês não se machucaram quando eram crianças, né, e a mãe passava mertiolate, né? E o que a gente fazia? Pedia para soprar, né? Era um sopro frio. Então, olha só, o ar quente, o ar frio, né? É assim. E aí eu volto, semana seguinte, na aula, para o Daniel, falar, Daniel, tive uma sacada. Né? Olha só, agora eu entendi o que eu tenho que fazer para poder respirar da forma correta, né? Eu poder soprar aqui a gaita da forma correta. Né? O ar quente é o ar do frio. Quando a gente está com frio, você assopra para esquentar a mão. E o ar frio é o frio de quando eu tenho machucado. Aí o Daniel, putz, eu nunca tinha sacado isso. Faz anos e anos que eu dou aula e nunca me veio esse insight de que seria uma forma tão simples que você explica para qualquer criança essa questão do aprendizado. Né? E aí a gente chega aqui, ó, no loop de aprendizado. Né? Hoje, a gente não tem mais quem é professor, quem é aluno. No nosso mundo corporativo, nesse ambiente colaborativo, a gente tem que estar aprendendo a todo momento, porque a gente não tem mais resposta certa. O modelo, né, que a gente conhecia, ele precisa ser desconstruído. Né? E por quê? Por conta dessa frase aqui que eu trago. Né? Se a gente olhar, esse futuro não é mais função do passado, esse futuro é função do presente. E esse presente está acontecendo agora. Né? Então eu desafio vocês a envolver as equipes, os tipos, trazer esse modelo colaborativo, trazer referências externas, fazer a leitura das variáveis que nos cercam e tentar aí buscar essas respostas que não são óbvias. Né? Porque no final o que a gente quer é isso aqui, é ser exponencial. Tá bom? Assim, e música é improviso. Né? Quando a gente olha a música e o jazz, a gente está aqui num bar de música, né? O jazz ele fala muito de releitura e reescrita. Né? Quando músicos de jazz se encontram para tocar uma música, eles muitas vezes não se conhecem, desenvolvem a música ali naquele contexto. Né? Assim, eu não conheço, né, o nosso pianista aqui, mas conversei com ele há pouquinho, aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, faz aí 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né, e puxa um sol para mim que a gente vai fazer uma brincadeira. Então a ideia é a gente fazer isso aqui, é 100% de improviso, sair do conforto é eu estar aqui com vocês, eu nunca toquei para ninguém, exceto em casa de brincadeira, né, e na aula, né, então é isso que a gente vai fazer um pouquinho, tá?
isso, pessoal. Obrigado.